Olá, você é bem-vindo aqui no programa Família e Sociedade, um programa da Chancelaria da Universidade Presbiteriana Mackenzie, produzido pela Capelania do Campus Campinas. Eu sou Marcelo Coelho, capelão do campus da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Campus Campinas. Nós vamos hoje tratar de um tema bastante importante para nós pensarmos a família enquanto instituição sólida. A família é uma das instituições mais sólidas, mais antigas e mais firmes que existe. Mas fala-se muito hoje de desconstrução da família ou ameaça à continuidade da família. Fala-se na necessidade de reinvenção da família. Será que isso é mesmo necessário? Então, desconstrução e reinvenção da família é o tema de hoje do nosso programa Família e Sociedade. E você pode participar conosco com as dicas que a Vitória vai nos dar agora nas redes sociais. Vitória. Olá, você pode participar do programa através do Face da Capelania, do Twitter @capelaniamcamp ou pela hashtag Família e Sociedade. Lembrando que essa interatividade é permanente, podendo fazer perguntas a qualquer momento sobre o tema Família e Sociedade. Bom, para a gente falar sobre esse tema, eu trouxe uma pessoa muito qualificada para isso, Reverendo Amaury Costa de Oliveira. É muito bem-vindo aqui, Reverendo Prazer Amaury. estar aqui. Amaury é pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, aqui em São Paulo, na Igreja Presbiteriana da Penha. Foi pastor também em Belo Horizonte durante um bom tempo e é palestrante na área de família, inclusive palestrante internacional nesse tema. Então eu queria começar a nossa conversa jogando essa bomba, esse tema que parece uma bomba, a desconstrução da família e uma necessidade de reinventar a família. O que você acha sobre isso, Amaury? Na verdade, o pensamento humano hoje ele vem desconstruindo várias coisas, quase tudo no mundo passa por uma reinvenção e a família, o tema família acaba fazendo parte desse contexto maior, aonde a humanidade questiona tudo e tenta fazer novas propostas, entendendo que é o jeito de melhorar, de resolver os problemas que ela enxerga à sua frente. E família também vem sendo muito questionada. O seu modelo tradicional, por ser uma instituição antiga, integrante da humanidade, da formação da raça humana, e com essa herança do modelo como a família vem sendo passada ao longo dos anos, há uma inquietação, há uma leitura de muitos problemas e a solução para muitos é exatamente isso, é desconstruir, é desmanchar todos os conceitos antigos e reinventar a família e assim também criar novos modelos de família. Nós podemos listar hoje 20 tipos de famílias diferentes, pelo menos, além do modelo tradicional, pai, mãe, filhos, nós temos aí um cenário de propostas de modelos novos de família. Nas instituições públicas, para se resolver esse problema dos novos ou dos inúmeros formatos da família, costuma-se fazer a seguinte pergunta: quem são as pessoas que moram com você debaixo do mesmo teto? É verdade. E aí, perguntando-se isso, resolve-se que aquele ali é a composição de família. Mas, Reverendo Amaury, você tem andado, você tem muitos convites para falar sobre temas de família, e esse tema da desconstrução e da reinvenção parece ser uma causa sua, assim, no sentido de tentar resgatar o valor da família. Por que você escolhe esse tema? Assim, por que ele te move a ir para as suas palestras, para ajudar as famílias, baseado nesse tema? O que te move para trabalhar com a questão da reinvenção da família? O que me move é exatamente ver o quanto a ideia de desconstrução da família tem trazido dores, tem trazido angústias, o quanto a relativização do significado do casamento, o quanto
o esvaziamento da importância da família na cabeça da sociedade nossa hoje tem causado dores, tem trazido problemas sociais, emocionais, problemas psicológicos, problemas nas mais variadas esferas da vida aí, né? E você acha que tratar da família é uma forma de amenizar a dor do ser humano e da sociedade? Com certeza. O ambiente familiar saudável, ele vai produzir pessoas saudáveis. E aqui nós resolvemos uma porção de problemas na raiz. Uma coisa é quase uma causa perdida tentar lidar com esses graves problemas na esfera maior. Eu entendo que se nós consertarmos na base, nós resolvemos problemas da cidade, nós resolvemos problemas do Estado, nós resolvemos problema das nações, da nação e problemas entre as nações. Porque pessoas saudáveis, resolvidas, bem formadas, nós vamos ter um contexto maior, muito melhor, muito mais saudável. E você, caro telespectador, telespectadora, o que acha? Você acha que é preciso consertar primeiro a família para que o indivíduo e a sociedade vão bem? Ou primeiro se tem que trabalhar o indivíduo para que a família melhore? Vamos ver que perguntas nós temos dos nossos internautas? Foi feita uma pergunta a respeito da tradicionalidade da família que você citou no início do programa. A Aline de Valinhos perguntou exatamente isso. A família tradicional vai acabar? E aí, passo para você a bola. Você acha que há um perigo da família tradicional acabar? Em termos de estatísticas, né, nós temos hoje no Brasil, por exemplo, 34% das mães são mães sozinhas. É a mãe criando seus filhos. Depois nós temos ainda pai criando filhos, avó criando os netos e 54%, 53% das famílias hoje são pai, mãe e filhos, né? São a chamada aqui família nuclear. Mas essa questão, né, a família vai acabar? Não, a minha resposta é não vai acabar. Né, com quanto esteja sendo questionada, bombardeada, relativizada, mas há uma desconstrução e à medida que se desconstrói, lidamos com o entulho das demolições. E isso tem sido muito danoso à humanidade. Ao mesmo tempo que há um bombardeio para destruir, há uma reação, né, de cuidado, há uma reação de atenção, de fixar os valores, de melhorar o pai no seu papel de pai, de melhorar a mãe no seu papel de mãe, de ajustar os filhos ao seu papel de filhos. Né? Ao mesmo tempo que há um ataque à família tradicional, há uma reação também da família, dos cuidadores da família, da igreja em relação ao cuidado com a família, e até movimentos fora da igreja, né, de resgate do valor e do significado da família. Então, é um bombardeio, mas não é o fim da família tradicional. Que bom, né? Que bom. Nós voltamos já já com o programa Família e Sociedade. Amplie seus conhecimentos. Faça pós-graduação no Mackenzie. São mais de 140 anos de tradição e pioneirismo em ensino. Informe-se e crie novas oportunidades em sua vida. Olá, você está conosco aqui no programa Família e Sociedade. Nós estamos conversando com o reverendo Amaury Oliveira sobre o tema desconstrução e reinvenção da família. E nós terminamos o primeiro bloco falando sobre os papéis, né,
de pai, de filho. Numa sociedade pós-moderna como a nossa, é muito comum a gente ver a confusão desses papéis, né? Você podia desenvolver um pouquinho isso para nós? Como nós vivemos nesse processo do que estamos chamando de desconstrução, então cada vez mais nós vemos inversões de papéis, nós vemos cada vez mais a mistura ou o esvaziamento do significado, da importância desses papéis. Nós vemos, por exemplo, o movimento feminista fazendo um verdadeiro bombardeio ao papel do pai, e a própria humanidade já vem desvalorizando isso. Quando nós olhamos, só assim, fazendo uma análise das séries de crianças, desenhos ou filmes semanais, onde você tem personagens que são família, quase sempre. A maioria, o pai é um banana, o pai é alguém assim, sem noção das coisas, é alguém que é geralmente o mais perdido da família, depois a mãe também, às vezes, alienada, e quase sempre o filho como são direcionados a crianças e adolescentes, o personagem central, ou centrado também da família é o filho, ou seja, isso tem uma mensagem, isso é o que alguns dizem, né? A vida é assim, não é a mídia que faz a vida. Mas, na verdade, é um ciclo. A mídia faz a vida e a vida faz a mídia. Ou seja, um alimenta o outro. E isso é uma das coisas mais nocivas à família, que é exatamente a confusão nos papéis. A família foi feita, vamos pensar aqui, como numa peça. Cada um tem o seu papel. E quando há uma mistura nos papéis, há uma confusão do roteiro, de quem é quem. Sim. E a mesma coisa com a família. Mas me parece que isso não é algo novo, né? Eu lembro aqui dos escritos de Santo Agostinho, quando a gente lê as Confissões, no 4º século da nossa era, ele já dizia que as mães deveriam colocar limite nos filhos, de não permitir que os filhos tomassem o lugar de autoridade na família, né? E talvez aquilo que a gente falou no bloco anterior, a questão das mães solteiras, de famílias sendo impulsionadas a esse novo conceito, essa nova formulação, seja uma consequência da falta de limites para os filhos, né? Talvez isso tenha alguma raiz aí, né? Quando você esvazia o papel do pai e da mãe, quando você diminui o significado de pai e mãe, nós já estamos diminuindo automaticamente o conceito de autoridade paterna. E quando diminuímos, nós também alargamos demais a fronteira dos limites, ou seja, algumas famílias praticamente não há limites. Os filhos fazem o que querem. A cena interessante, né, que chama atenção, foi de um pai, ele saiu no portão de casa, a filha estava na rua conversando com algumas pessoas que ele não gostava que a filha conversasse com elas, por problemas de conduta daquelas pessoas. E ele do portão então gritou para a filha do outro lado da rua: filha, vem para dentro agora. A menina do meio da turma virou e disse: não vou. Ele então disse para a filha assim: então fica aí que eu estou mandando. Ou seja, para não perder, aquele pai apelou. Mas esse é o cenário, né, de pais que não exercem governo e autoridade sobre os filhos. E o filho aprende o conceito de governo, de autoridade em casa. Esse menino não vai respeitar a polícia, esse menino não vai respeitar governo nenhum, esse menino não vai querer lei nenhuma sobre ele. E é isso que nós estamos, na verdade, construindo hoje. Uma sociedade que lei é um símbolo antiquado, ultrapassado, e eu faço o que eu quero. Vamos ver uma pergunta dos internautas? Vitória? A Valéria, de São Paulo, ela perguntou assim: as mães ou pais solteiros que criam seus filhos sozinhos, principalmente quando muito novos, sofrem muito preconceito. Como devemos lidar? Acho que sofrem preconceito e muitos outros sofrimentos, né? Acho que conceito mesmo de que talvez não devessem estar ali naquela situação, naquele momento. Primeiro elas sofrem a dor de estar numa realidade que não é a ideal. É o real da vida, mas não é o ideal, né?
Eu vejo muitas mães solteiras dizendo assim, que ela é pai e mãe. E na verdade isso é impossível, ninguém é pai e mãe. Nenhuma mulher é pai e mãe, ela é só mãe. Usa-se até a expressão pai, né? Pai, né? Pai. E na verdade vai faltar um pai, né? Uhum. Ausências poderão ser atenuadas, mas de acordo com a habilidade daquela mãe, mas a verdade é que um pai que vai criar o filho sozinho, vai faltar a mãe. Uma mãe que vai criar o filho sozinha, vai faltar um pai. O ideal da criação é sempre nessa parceria. O ideal de referencial de autoridade é sempre a autoridade dos dois. Ou seja, quando não há o pai, há uma perda. Né? E uma perda irreparável, né, poderá ser atenuada de acordo com habilidades e capacidades daquela mãe. E de fato, às vezes, né, por vezes a sociedade olha com preconceito, mas isso é interessante que hoje praticamente 1/3 das mães são mães sozinhas. Uhum. Né? Como você disse no bloco anterior, 34% das mães. 34%. Então, quer dizer, nós estamos falando aqui de 1/3, ou seja, em cada 10 mães aqui, né, 3 são mães sozinhas, ou seja, nós temos, se descontar aqui aquelas que são avós criando os netos, nós vamos ter uma proporção ainda menor. Sim. De mãe, pai e filho criando os filhos e mãe criando seus filhos sozinhas. Agora, um outro dado que você trouxe, reverendo Amaury, é que 54% das famílias de hoje, elas têm a configuração chamada tradicional. Pai, mãe e filhos. E a outra metade? Então, a outra metade, ela está distribuída, né? 1/3 mães sozinhas, depois avós criando os netos, pai criando os filhos sozinhos, que é uma proporção bem menor, né? Em comparação a de mães, nós temos muito mais mães sozinhas do que pais sozinhos. E nós temos, por exemplo, a configuração do irmão mais velho criando os irmãos mais novos, que são formatos de famílias que estão aí compondo as famílias hoje. Bom, eu quero chamar a sua atenção para o último bloco, porque nós estamos falando aqui de um retrato até certo ponto preocupante. Mas eu queria conversar com o reverendo Amaury no último bloco sobre a solução para isso. Qual é o conselho dele nas suas palestras, nas suas idas e vindas, falando sobre família, para essa questão que a gente vive hoje, que é a suposta desconstrução e de fato, em alguns aspectos, né? E essa suposta e de fato, em alguns aspectos, necessidade de se reinventar a família. Será que há um caminho mais seguro do que esse? Nós vamos ver já já no programa Família e Sociedade. Até lá. Estudar é uma forma de ampliar horizontes. E no Mackenzie, sempre é hora de aprender. Não importa se você é criança, adolescente ou adulto. Porque aqui, você sempre encontra educação de qualidade. Do ensino fundamental à pós-graduação. Descubra o que o Mackenzie pode oferecer. Acesse o nosso site. Mackenzie, um mundo para você. Olá, você está aqui conosco no programa Família e Sociedade e nós estamos conversando sobre a desconstrução e a reinvenção da família. Será que é realmente necessário? Eu quero começar esse bloco, nós prometemos aqui falar sobre a solução para isso, para essa questão, né? Ouvirmos talvez um norte ao qual nós devemos mirar para que a gente tenha segurança na família. Mas antes da gente pedir para o reverendo Amaury falar sobre a opinião dele sobre essa solução, vamos ver uma última pergunta dos internautas. E aí a Vitória também vai dar a dica sobre como você pode participar com a gente do programa Família e Sociedade. O Marcos, de Campinas, ele perguntou assim: como explico para meu filho que seu amigo tem 2 pais ou 2 mães? Se a gente está falando de solução aqui, o problema está bem... Cada vez mais nós vamos lidar com essa realidade. Uma senhora me procurou um dia na igreja dizendo assim, apresentou-me a família dela dizendo,
apresentou uma das crianças dizendo: esse é um filho meu do meu primeiro casamento. Depois apresentou o outro menino e disse: aquele ali é um filho de um segundo relacionamento que eu tive, e nesse segundo relacionamento eu tive um filho. Apresentou o outro dizendo: aquele era filho do meu ex-companheiro do segundo relacionamento, que se separou também de um outro relacionamento e trouxe os filhos, mas eu descobri que ele tinha problemas de caráter, me separei dele, fiquei com a guarda dos filhos dele, dos meus, desse e do outro casamento. Apresentou um outro dizendo: esse ali é filho do meu companheiro atual, que também teve uma outra pessoa com ele, e separou-se, trouxe os filhos e disse: aquele no colo é filho meu com ele. Então, e ela perguntou assim: na igreja tem lugar para essa família? A questão tem lugar para essa família, sim. Nós vamos ajudar. É uma questão realmente de ajudar esse casal a exercer uma função de pais daqueles filhos. Eles já vêm de uma história de perdas, de danos, de desarranjos, de olhar para alguém e dizer: meu pai daqui a pouco não é o pai mais, já saiu, está em outra família, pai de outros filhos, e se a justiça não determinar, nenhuma pensão não paga. A solução dessas coisas, né, é encarar mesmo a realidade está aí. Cada vez mais teremos famílias como, nesse caso aí, o amiguinho dele tem 2 mães e 2 pais, ou seja, temos que ser maduros e conversar com os nossos filhos sobre o que está acontecendo hoje, sobre a realidade de que nossa sociedade intencionalmente quer desconstruir a família e quer reinventar e quer até colocar substitutos, alternativas à família. E nós temos que fixar no coração de nossos filhos os valores antigos do significado da família, da importância da família, que isso é natural, isso é intrínseco à humanidade. Família e humanidade estão intimamente ligados, e destruir família é destruir a humanidade. O comprometimento da subsistência da família é o comprometimento da subsistência da humanidade. Nenhuma civilização que desmanchou a família sobreviveu até hoje. Nós temos estudos disso. Um dos livros é chamado Civilização e Cultura, do Carl Zimmermann. Ele fala: toda civilização que perdeu, né, a família como valor, também se perdeu. São civilizações extintas. Então nós temos que trabalhar esse resgate, e isso é o pai sendo pai de verdade, a mãe sendo mãe de verdade, e né, nós como cuidadores da humanidade, da família, fixar o que significa ser pai. Né? Você mencionou aqui o fato de que tenho sido palestrante. Esse é um dos movimentos interessantes. Nós temos hoje um crescimento gigantesco dos encontros de casais, dos encontros de família. Cada vez mais igrejas investem em grandes retiros, congressos para falar sobre família. E me parece que nesses encontros é inevitável que você tenha todas as configurações, né? Você tem ali pessoas recasadas, pessoas em crise no casamento ou em confusão em saber se vale a pena manter a estrutura inicial e básica da família. Então eu acredito que a igreja tem um papel importante nesse processo todo, né? Verdade, a igreja tem esse papel extremamente importante nisso, porque o problema da raiz é a queda. Desde lá, né, nós temos essa tendência da desagregação, mas nesses encontros nós tratamos a família no modelo tradicional e as famílias que vêm já de reconstruções, né? Então, esse movimento é interessante para a restauração. Agora, como que você vê a questão do preconceito? Porque essa é uma situação posta na sociedade, né? Nós temos famílias, como você disse aqui, facilmente identificável em 20 configurações, né? Como que a gente pode receber as pessoas que pertencem a essas configurações, digamos, alternativas, sem comprometer uma integridade, por exemplo, social, moral? Como é que você lida com isso? Você que é pastor e você que lida com, de alguma forma, um remédio para as famílias, que são as suas palestras. O princípio nosso é o de Jesus: vai, não peques mais.
A ideia é essa, né? Pessoas que vêm de traumas, de dores, de perdas, conflitos, brigas, né? Algumas vezes nós não conseguimos consertar o passado dessas pessoas, mas nós conseguimos consertar o presente para que elas tenham um futuro. Então, o que a igreja tem que fazer, o que nós temos que fazer é acolher e parar esse fluxo de decadência, de desagregação. A gente tem estudos de que, por exemplo, hoje quase 1/3 dos casamentos acabam em divórcio. Quase metade dos segundos casamentos acabam em divórcio. E quase 70% dos terceiros casamentos acabam em divórcio. Ou seja, a tendência é piorar. E o trabalho nosso é estancar esse fluxo de desagregação da família. É interessante, né? Eu já imaginava quando nós construímos aqui o tema do programa, o quanto nós poderíamos desenvolver, né? Porque são muitas os assuntos, né? Essa questão, por exemplo, da firmeza de caráter do casal para se manterem casados, que é um princípio bíblico, né? Que é um princípio de Deus para as famílias, é impressionantemente correto, porque se você desconstrói aqui, você trouxe números, né? As estatísticas vão mostrar que depois vai desconstruir ainda mais numa proporção cada vez maior, né? Porque cada vez mais você cria um precedente, né? Cria um precedente e que as pessoas vão relativizar cada vez mais o significado do casamento e da família, e também vão mais machucadas para um outro relacionamento e mais machucada para outro relacionamento, e a tendência é ela não encontrar aquela felicidade que ela estava procurando. Por quê? Ela saiu de onde a felicidade está. A felicidade está na cura. A felicidade está na preservação daquilo que é tão precioso para nós, que é o casamento, a família, a casa. Destruir uma casa trará dores, com certeza. E salvar a casa trará celebração e alegria, restauração e verdadeira felicidade. Muito bom. Reverendo Amaury Oliveira, muito obrigado pela sua presença. Tenho certeza que os nossos telespectadores usufruíram bastante aí dos seus ensinamentos. E nós agradecemos você que esteve conosco aqui no programa Família e Sociedade e aguardamos você para um próximo bate-papo aqui sobre esse tema.